Olá novamente, estamos aqui com o nosso segundo bloco, acompanhado com o Dr. Diego Bezerra, sobre as dúvidas recorrentes sobre a patologia. Doutor, é um prazer te ter aqui novamente com a gente para estar conversando um pouco melhor, tirando as dúvidas. Obrigado, vamos lá. E, doutor, eu acho que falando um pouco do geral, assim, as pessoas que conversam com você, até mesmo pacientes, é sempre a questão da cura, né? A cura do câncer. O câncer, ele tem cura? Claro, obviamente vai depender ali da patologia, do tratamento do paciente, mas quero ouvir de você. O câncer, ele tem cura? Ele tem cura, mas assim, desde que você faça essa descoberta, esse diagnóstico em fases bem iniciais. E como é que a gente faz isso? Quando a gente se depara com o paciente, chega um paciente para a gente com a suspeita de câncer, a primeira etapa da gente empregar nesse paciente é você fazer um diagnóstico o mais rápido possível. Tendo o diagnóstico, a gente vai partir para responder outra pergunta muito importante nessas situações. É para dizer para o paciente, para a família, qual é o estágio que está aquela situação. Né? Se é um tumor que a gente chama local, é localmente avançado, é avançado. Porque dependendo dessa situação, é que a gente vai estimar o risco de morte ou a chance de cura desse paciente e o que é que a gente vai fazer de terapia. Se vai ser cirurgia, se ele vai para radioterapia, vai para quimioterapia, imunoterapia, ou se vai apenas para cuidados paliativos. Então, essa situação vai depender muito do diagnóstico, do tipo, né, de tumor que o paciente tem e do estágio que ele se encontra. Então, é de suma importância a gente ver ali o paciente, né, quando ele já notar ali alguma diferença no seu corpo, as coisas que ele está sentindo, e direto para a gente ter esse, como é que eu posso dizer, esse resultado bem ali no começo, não é, doutor? Porque assim, quanto mais precoce, quanto mais cedo você conseguir fazer esse diagnóstico, mais cedo você vai conseguir iniciar o tratamento e provavelmente as sequelas do tratamento serão menores. Então a gente consegue devolver esse paciente para a sociedade, para trabalhar, para seguir uma vida normal, bem mais rápido e com menos sequelas, que é o que a gente deseja para todo paciente. No intuito dele ter uma qualidade de vida, voltar a ter a qualidade de vida. É uma vida laboral normal, já que o tumor, né, as neoplasias, ela atinge pacientes são adultos jovens ou naqueles idosos na sua fase inicial. Então, que ainda estão em fase bem, assim, na fase laboral bem ativa. Então, a gente quer para devolver-los o mais rápido para a sociedade, para ele conseguir seguir sua vida sem problemas. Perfeito. E, doutor, quais os tipos de tratamento disponíveis hoje atualmente, né? Depois de tanta evolução na medicina, quais os tipos de tratamento hoje que a gente tem contra o câncer? Os tratamentos, eles se dividem em tratamentos que a gente chama de tratamentos locais e os tratamentos sistêmicos, que eles abrangem como se fosse o corpo inteiro. Os tratamentos locais são a cirurgia, que no caso sou eu que faço, como cirurgião oncológico, que a gente faz em mais de 80% dos pacientes, eles vão ter necessidade de algum tipo de cirurgia nessa jornada deles. E a radioterapia, que é impregnada, que é que você emprega uma radiação diretamente naquele local onde tem o tumor. Outros tipos de tratamento, existe a quimioterapia, a imunoterapia e terapias alvos, que a gente chama, que são medicações que são empregadas para evitar que a doença se espalhe, que surjam as metástases e que o paciente também seja tratado. Perfeito. Antes a gente conhecia mais, era sobre radioterapia e quimioterapia, né? E hoje abrange mais justamente para devolver o mais rápido possível a qualidade de vida desse paciente, né, doutor? Hoje o tratamento do câncer, a gente chama, como a gente já tinha mencionado, é um tratamento multidisciplinar. O cirurgião ele não trata só o paciente, nem o radioterapeuta, nem o oncologista clínico, nem o paciente que faz só cuidados paliativos. Esse tratamento é feito de forma multidisciplinar. Existe uma reunião, né, para discutir cada caso, até porque
cada paciente tem uma individualidade que deve ser respeitada. Então, o tratamento tem que ser o mais individualizado possível para você ter uma melhora, inclusive, na eficácia do tratamento. Perfeito. Até porque cada caso é um caso, né? Então, vocês realmente têm que trabalhar juntos ali, sempre ter uma via de mão dupla. Acredito até mesmo estar mais conectado com a família daquele paciente também, né, doutor? A família é muito importante, desde antes do diagnóstico, durante o diagnóstico e após o diagnóstico. A família é o que sustenta o paciente, inclusive é como se fosse a inspiração do paciente para ter aquela empolgação de ficar saudável novamente. Perfeito. Então a família é uma base muito importante para todo paciente que tem esse diagnóstico de câncer. E doutor, falando um pouco mais da cirurgia oncológica, qual é o papel da cirurgia oncológica para o tratamento do câncer? A gente, assim, cirurgia oncológica, primeiro, a gente enfrenta várias situações no dia a dia. O diagnóstico inicial, normalmente é feito por um cirurgião oncológico. Sim. É a gente que faz uma biópsia e depois dá como se fosse um encaminhamento para aquele paciente seguir na sua jornada pelo serviço. Entendi. Você vai para quimio, você vai para rádio, você vai para imunoterapia. Normalmente esse contato do paciente com o serviço de saúde é feito através do cirurgião oncológico. Né, depois de uma biópsia. A gente analisa essa biópsia e a gente vai dar o segmento para esse paciente durante a decorrer da sua jornada. Mas a cirurgia oncológica ela também é empregada em outras situações, como na própria cura do paciente, você fazer a retirada do tumor. Também em algumas situações que você não tem possibilidade de o paciente ser curado, mas a gente pode causar alívio para o paciente, como algumas cirurgias que a gente chama paliativas, sim, mas que são um alento para o paciente no sentido de sintomas, como fazer se fosse desvios intestinais, às vezes desvio aqui da via respiratória, com as traqueostomias, algumas cirurgias que a gente chama cirurgias higiênicas, às vezes é o paciente que tem algum tumor, que está sangrando, que não para com outro tipo de tratamento, e a gente emprega a cirurgia para causar alívio, mesmo sabendo que não vai ser curado, mas ajuda no tratamento em si. Então, vocês têm que realmente acompanhar ali de pertinho o paciente para tentar dar o melhor tratamento possível ali nessa jornada, né, doutor? É de suma importância isso. O paciente com câncer, eu sempre falo nos ambulatórios que o paciente com câncer a gente faz um casamento sem aliança. Entendi. Então, esse paciente ele vai ser seguido dependendo do tipo de doença, do estágio, às vezes de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, até que passa aquele número mágico de 5 anos e a gente fica acompanhando anualmente ou a cada 2 anos. Mas ele sempre fica mantendo contato direto com o serviço de saúde. Normalmente esse contato a longo prazo é com a gente da cirurgia oncológica. Perfeito. E doutor, quais são os principais tipos de cirurgia oncológica, assim? É geral mesmo? Vai depender ali do diagnóstico, de qual câncer ali que está no corpo do paciente? Os mais frequentes, a gente tem que ver que assim, os tumores mais frequentes, eles no Brasil, no Nordeste, eles acabam tendo uma certa similaridade em relação à frequência. O tumor mais frequente disparado é o tumor de pele. Então esse é o tumor que a gente opera mais, porque é o que tem também muito mais comparado com o restante. Existem os tumores como os tumores de próstata, os tumores de mama, são muito frequentes, inclusive é o mais frequente se você não relacionar os tumores de pele, o tumor de mama na mulher. Os tumores de intestino, hoje cada vez mais frequentes, tanto em homem como em mulheres. Então é um tumor que tem chegado bastante no meu consultório, são tumores de intestino, que a gente chama intestino grosso, que é o cólon, e o reto, que é a parte final do intestino. É um tumor que tem se destacado com a frequência muito grande. Então sempre tem esse, digamos, um gráfico, né? De qual é a patologia que mais atinge o paciente quando chega ao seu consultório, não é isso? Isso. Essa estimativa de cânceres no país, ela é feita a cada 2 anos no Instituto Nacional do Câncer, que é no Rio de Janeiro, que é um órgão nacional. Eles lançam como se fosse um livro dizendo por região e nas capitais e no interior, qual é o tipo de tumor, de acordo com os registros municipais, quais são os tipos de tumor que são mais frequentes naquela região.
O senhor falou, eu acho que eu achei interessante, o senhor falou do de pele, né? Tem a ver com o nosso fator ambiental, no caso, o brasileiro pega muito sol, né? A gente pega muito sol, é um país que tem realmente, é muito quente, principalmente aqui no Nordeste. Então, o câncer de pele em si, ele vem mesmo desse fator ambiental? Muito. A gente, assim, câncer de pele, a gente está na linha do Equador, então o sol ele incide bastante comparado com quem fica mais na região mais distante, né, da linha do Equador. Então o câncer de pele ele é extremamente mais frequente da gente, principalmente aqui no Nordeste. Mas tem que lembrar que também no Sul e no Sudeste existem pacientes com pele clara, que a gente é mais como se fosse mestiço, né? Mas no Sul e no Sudeste existe uma relação maior de outros tumores outros tumores de pele, que não são tão frequentes para a gente aqui. E os tumores de pele se dividem em duas categorias. Tem os melanomas e os não melanomas. Os melanomas são tumores mais graves, são aquelas pintinhas mais escuras, pretinhas, que podem ao longo do tempo mudar de característica e são mais agressivos. Eles têm um potencial de assim, evoluir com metástase, de doença se espalhar, que são os melanomas. Os não melanomas, que são muito mais frequentes, eles são tumores que não têm assim, um grande poder de disseminar, de se espalhar, mas em compensação, eles têm um poder de destruição local maior, né? Esse é muito frequente em agricultores, pacientes, agentes de saúde, são pacientes que trabalham diretamente com exposição solar. Por isso que a gente tem também uma grande frequência de tumores nessas categorias, né? E é algo que a gente tem que ter mais atenção, né, doutor? Em questão de cuidar um pouco mais da pele, em questão de protetor solar e tudo mais. Então, a equipe multidisciplinar, em questão desse tipo de câncer, acredito que tem um dermatologista ali para estar auxiliando também, não é? Apesar de não existir como se fosse um rastreamento, um protocolo de segmento, como alguns tumores existem para câncer de pele, mas a orientação passa por qualquer profissional de saúde, como evitar exposição naquele horário mais que o sol composto está a pino, né, entre ali 9 horas da manhã e até o final da tarde, ali 4, 5 horas da tarde, usar roupas longas, né, usar o protetor solar acima do fator 30, se usar o maior, você não precisa colocar com tanta frequência, usar chapéu, óculos escuros, né? Aquelas roupas que tem proteção UV, né? Então, todos esses fatores diminuem a exposição à radiação e, consequente, o risco de câncer de pele. Entendo. E, doutor, falando um pouco agora dos teus pacientes, geralmente eles querem saber do diagnóstico e o estágio da doença? Como é que a gente pode tá conversando, né? Você como profissional, como é que você consegue estar conversando com ele sobre isso? Porque realmente, de fato, é muito forte para ele ter aquele diagnóstico, não é? Esse ainda é um tabu e ainda é um mito, talvez um grande mito dentro da nossa prática da oncologia, que é como é que você vai dar notícia para o paciente e dar notícia para a família. São dois momentos, às vezes, diferentes. E isso, às vezes, tem que ter a gente chama um jogo de cintura. Entendo. O que você vai fazer? Porque tem paciente que já chega bem esclarecido. Doutor, eu quero saber o que é que eu tenho, o que é que eu vou fazer e o que é que eu preciso fazer para melhorar, para eu ficar bom logo. Né? Existe essa classe de pacientes com a família já bem, como se fosse todo mundo já inteirado do problema, todo mundo já querendo resolver o mais rápido possível. Sim. Mas tem pacientes e familiares que chegam, que é muito frequente no meu consultório, ambulatório, de chegar com as cartinhas, que eu inclusive guardo, dizendo, doutor, por gentileza, não conte para o fulano de tal que ele tem essa doença, porque ele vai se sentir mal, ficar depressivo, algum tipo de coisa, não vai receber bem aquela notícia. E aí nesse tipo de paciente que a gente tem que ter um cuidado mais redobrado, é que a nossa preocupação é maior. Porque às vezes a família não aceita muito bem o diagnóstico, o paciente não sabe o que tem e às vezes também não quer saber. Isso influencia no tratamento a seguir. Porque se ele não sabe o que tem, ele também não vai aceitar o que vai fazer em seguida. Mas isso é uma dúvida bem assim individualizada. Cada paciente, cada família, a gente deve tratar de uma forma bem específica, porque obviamente isso leva
para você, na parte como se fosse psicológica, de você remeter à sua infância, à sua adolescência, como a Sim. relação daquele paciente com a família. A gente tem que colocar tudo isso como se fosse em perspectiva Uhum. para poder dar assim, um conforto para o paciente, para ele sair melhor da consulta do que entrou. Com É o certeza. objetivo principal. Até porque cada caso é um caso e cada paciente é um paciente, né? Então, a gente falou anteriormente sobre a família dela ser uma base. Então, acredito que para a família deve ser algo bem mais específico também de lidar, não é? É angustiante, né? Tanto para a família como para o paciente, né? Eu já tive essa experiência de câncer na minha família, que foi a minha Uhum, avó materna. uhum, Ela teve, na época, um câncer que a gente também não sabia muito bem, até porque todo mundo era meio que em segredo, ninguém falava muito sobre esse tema, mas na época a gente, depois, na verdade, eu soube que foi um tumor de intestino grosso, um tumor de cólon. E ela foi operada, depois fez as quimioterapias complementares, adjuvantes, que a gente chama, e depois de algum tempo ela faleceu. uhum. Então, assim, foi uma lição que eu não sabia ainda, mas acabou marcando na minha infância. Perfeito. Doutor, eu quero te agradecer por a gente ter tirado algumas dúvidas aqui frequentes. E muito obrigada a você que nos assistiu. A gente está se encontrando no próximo bloco.